A jornalista Natuza Neri se emocionou profundamente durante o programa de edição das 18 horas da Globo News ao comentar a morte de Tainara Souza Santos. Tainara lutava pela vida desde 29 de novembro, quando foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, por Douglas Alves da Silva. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é perfeitamente compreensível a emoção, né? Porque é uma história que é um misto de tristeza com revolta. Tem muitas camadas a história da Tainara, assim. E, assim, é extremamente triste, Sofia, tudo o que aconteceu com a Tainara desde o começo da sua vida, né, vamos dizer assim, desde ser mulher nesse país até o ponto final, como foi brutal o seu assassinato, porque sim, isso foi feminicídio, isso foi um assassinato. A Tainara morreu apenas por ser uma mulher. E a gente vai precisar falar sobre isso, mas a Natuza, ela traz um olhar ainda mais sensível sobre a primeira imagem que ela assistiu, e eu não tive coragem de assistir, inclusive, Sofia, recebi o vídeo e eu não assisti, porque o começo já era muito doloroso, ver uma mulher numa situação daquela, totalmente vulnerável, e a Natuza, ela vai narrar o que assistiu, e a gente vai sentir a sua emoção, porque é necessário. Por favor, Sofia, vou te pedir para trazer o vídeo da análise da Natuza. Sobre a história da Tainara, tem um ponto que me marcou. Não gostaria de ter visto esse vídeo, mas acabei vendo logo que a Tainara foi arrastada pela Marginal. E é um vídeo que, de maneira brutal, me mostrou ou reafirmou o que é ser mulher num país violento como o Brasil. Alguém filma a Tainara já deitada no asfalto, o monstro que fez isso com ela tinha fugido e ela não tinha a parte de baixo da roupa, porque foi arrancada no atrito com o asfalto. E ela é filmada e ela está responsiva. Alguém diz para ela que o socorro vai chegar, para ela ficar tranquila que o socorro vai chegar. E a parte de baixo está exposta. E ela, sem nenhuma parte das costas, porque a pele foi arrancada no asfalto, ela, com as duas mãos, ela cobre a parte íntima dela. E isso me calou fundo, além da brutalidade, porque ela não tinha a parte de trás toda do corpo dela. Inconscientemente, ela protegeu a parte íntima para não ser exposta. Então, a única palavra que eu tenho para ver se a gente dá conta de melhorar é a gente todo dia se lembrar que a gente tem que ensinar os nossos filhos a nunca agredir uma mulher. E a gente tem que ensinar as nossas filhas a nunca perdoar uma agressão. Nunca perdoar uma agressão psicológica e muito menos uma agressão física. Do contrário, a gente vai continuar sendo o quinto país mais violento do mundo para as mulheres. E 4 de nós, em média, por dia, vão embora por causa do feminicídio. Então, Sofia, o caso estava registrado como tentativa de feminicídio. Logicamente, né, esse caso vai ter agora uma nova configuração, porque a Tainara não resistiu. O crime aconteceu no dia 29 de novembro. Ela lutou, né, por quase 30 dias, ela faleceu no dia 25. Então, ela resistiu o máximo que pôde, mas ela sofreu uma amputação na perna. Posteriormente, teve uma nova cirurgia, e na terceira cirurgia ela não resistiu, seu quadro piorou. Eu acho que tem algumas pessoas que podem não lembrar do que aconteceu naquele dia, então vou te pedir para a gente reviver o momento, né, o vídeo que traz a história de como a Tainara foi interceptada, atropelada e arrastada posteriormente. A notícia
inclusive apontando o acusado que está preso, ainda bem que continua preso, Douglas, desde então. Por favor, Sofia. Na noite de ontem, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, Tainara Souza Santos, de 31 anos. A jovem ficou 25 dias internada depois de ser atropelada e arrastada por pelo menos 1 quilômetro por Douglas Alves da Silva, de 26 anos. O caso da Tainara, que chegou a ter as 2 pernas amputadas, é mais um feminicídio que vocês devem se lembrar. Chocou o país. A jovem ficou 25 dias internada. Ela passou por várias cirurgias neste período, chegou a sair do coma induzido e foi extubada, mas seu quadro clínico piorou após a última cirurgia realizada na segunda-feira e ela não resistiu. A morte da jovem foi confirmada pela mãe e em nota do escritório de advocacia nas redes sociais. Ela deixa 2 filhos. O caso aconteceu na manhã do dia 29 de novembro. Tainara foi atacada por Douglas depois de deixar um bar na zona norte de São Paulo com um amigo. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que Douglas entra em um carro preto e avança contra a vítima, que fica presa sobre o veículo. Outras imagens feitas por motoristas mostraram o momento em que a vítima é arrastada pela Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Rua Manguari, já na altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Douglas está preso desde o dia 30 de novembro e tornou-se réu por tentativa de feminicídio. O estado de São Paulo enfrenta um aumento no número de casos de feminicídios. Entre janeiro e outubro, 207 mulheres foram assassinadas, um crescimento de mais de 10% em relação a 2024. Só a capital paulista registrou 53 casos, o maior número já registrado na história. O Ministério Público Federal vai investigar a atuação de órgãos públicos no combate à violência contra a mulher no estado. O MPF quer saber se houve omissão dos governos estadual e municipal na proteção da vida e da segurança das mulheres em 2025. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um orçamento 25% menor para o ano que vem para a Secretaria da Mulher e para as Delegacias da Mulher, mesmo com o aumento nos casos de feminicídios. Morreu na noite. Sophie, tem só 2 coisas que eu gostaria de comentar, que a defesa do Douglas, logo após a sua prisão, focou em que o acusado ele teria acertado e arrastado Tainara, mas que o foco não era a jovem, que era um homem que estava acompanhando ela e que não seria, inclusive, feminicídio, que o Douglas não conhecia Tainara. A justiça recusou, segue a investigação, a investigação sustenta a tese de feminicídio com requintes de crueldade devido à perseguição, planejamento de fuga, mesmo após a morte de Tainara, e além de que a família aponta que eles tiveram um relacionamento conturbado durante alguns períodos e eles se conheciam. Então, tem ainda todo um processo aí da família ter que provar que o acusado conhecia a Tainara, porque a defesa tenta dizer que não foi feminicídio justamente para não... porque tem um atenuante do crime contra a mulher. E a outra coisa que eu queria dizer sobre o comentário da Natuza, Sofia, que para mim é extremamente necessário, porque, sim, a gente vive uma sociedade patriarcal, a gente vive uma sociedade machista, a gente precisa combater a cultura da violência contra a mulher. E essa estrutura, a gente tem que combatê-la como um todo. Não adianta a pessoa na escola ouvir uma palestra que combate a violência doméstica, se dentro de casa essa criança ela sofre violência doméstica. Não adianta a gente estar falando do combate à violência contra a mulher se essa criança, se esse adolescente, ele está inserido no contexto de violência. Ele vai reproduzir esse contexto de violência. E também não adianta, na rua, a gente aprender uma coisa e ter outra totalmente dentro de casa. Os filhos, de fato, eles podem aprender a não bater na mulher, as filhas podem, de fato, aprender a não aceitar relações abusivas, mas quando chega nas ruas, quando chega na internet, quando chega nas rodas de amigos, todas as estruturas que nós temos, inclusive a religiosa, aponta que a mulher ela tem que ser submissa, que a mulher ela tem que aceitar absolutamente tudo,
que a mulher ela precisa seguir um determinado padrão para ter valor, sobretudo esses coaches nas redes sociais. Então, a gente precisa ter toda uma estrutura de combate à nossa ao tipo de sociedade que veio se formando nos últimos séculos, que isso não nasceu de ontem para hoje. E a morte de mulheres também não começou ontem. E esse aumento nos últimos anos ele tem uma explicação em uma política institucional da morte, em um ódio institucional às mulheres, que foi validado inclusive por um presidente, que não só xingava mulheres, como chamou a própria filha de fraquejada. Não é à toa que a gente está passando por isso hoje. Mas é isso, Sofia. A gente espera que a justiça seja feita não só para a Tainara, como para todos os outros casos, para ver se a gente tem um pouco mais de tranquilidade em sair nas ruas. Pois é, Dai, a gente precisa pensar aqui que para enfrentar isso precisa de coragem. Eu digo coragem por quê? Porque significa enfiar a mão em um monte de vespeiro. Significa enfiar a mão no vespeiro da regulação das redes sociais. A gente não vai conseguir enfrentar esse feminicídio, esses feminicídios, até porque a gente está vendo um aumento, isso pelo menos em parte está relacionado sim à cultura Red Pill que está se disseminando pelas redes sociais. Isso significa que vai ter que comprar briga com evangélicos, porque a estrutura religiosa, que é uma... Gente, eu cresci dentro da igreja evangélica, posso dizer, é machista e é machista pra caralho. Toda a estrutura religiosa é extremamente machista. Pelo menos a estrutura aqui nas religiões cristãs brasileiras. A gente vai ter que falar sobre ensino de gênero e de educação sexual nas escolas, que é outra pauta que, ai meu Deus, não pode se falar. Não, a palavra gênero é uma palavra que até na esquerda está começando a ficar proibida porque é identitarismo. Não vai se combater feminicídio sem ter ensino de gênero, sem ter estudos de gênero nas escolas. Então, como você falou muito bem, Dai, precisa de todas elas, não adianta uma delas isolada, não vai resolver. E também significa enfiar a mão de comprar briga com o judiciário, porque a gente tem que pensar que se fala tanto denuncie, 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 e pode pegar os dados de feminicídio, pode pegar as reportagens e você vai ver que um monte das mulheres que foram vítimas de feminicídio já tinham denunciado. Já tinham denunciado e não serviu pra nada. Então tem que ter um pouquinho de coragem, sabe? E Lula, eu vou cobrar você sim, porque no segundo turno eu votei em você, então eu posso cobrar. Você tá precisando demonstrar um pouquinho dessa coragem, porque isso é problema do legislativo. Não, não é problema só do legislativo. Pode meter uma MP aí, pode meter um decreto, que daí o judiciário pode derrubar, o legislativo pode derrubar, mas no mínimo você vai forçar eles a se posicionarem. Porque se for ficar esperando o legislativo fazer alguma coisa, não vai sair nunca. E o Lula, como é que ele se elegeu? Ele se elegeu em 2022 fazendo cartinha pros evangélicos, dizendo que não ia mexer nesse tipo de coisa. Inclusive, eu tô escrevendo um roteiro sobre o Sócrates Cavalcante pro Telescópio. O Lula levou 4 dias, 5 dias na verdade, 5 dias depois da votação da urgência do PL do estuprador em 2024 antes de se pronunciar pela primeira vez. PL que colocava pena maior para a vítima do que para o agressor. Então, Lula, vamos cobrar de você sim. Eu espero que você tenha a hombridade, ou a mulheridade, porque hombridade também não é uma boa palavra para se usar como homem, como sinônimo de coragem, que você tenha coragem de se posicionar nas eleições de 2026, tá? A gente não quer repeteco de promessa de não, nisso eu não vou mexer. Enfim. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.